Polícia Federal e STF investigam um ataque na Praça dos Três Poderes em Brasília. E você vai ver também. G20 começa sob tensão no Rio de Janeiro. Pagamento do 13º salário deve injetar 321 bilhões de reais na economia brasileira. Atlético Mineiro identifica envolvidos em confusão na Arena MRV. E ainda, véspera de feriado movimenta rodovias e mais de 2 milhões de veículos devem deixar a capital paulista. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Fernando Jesus e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, véspera de feriado. As investigações do ataque com bombas na Praça dos Três Poderes em Brasília na última madrugada ainda estão só no começo e muitas informações estão desencontradas. E a polícia apura se o autor do crime agiu sozinho ou se ele teve a ajuda de alguém. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, concedeu uma entrevista coletiva e comunicou que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal vão assumir as investigações, que estavam na mão da Polícia Civil do Distrito Federal. Determinei a instauração do inquérito policial, que foi inicialmente feito aqui na Superintendência da Polícia Federal, e o encaminhamento à Suprema Corte, em razão da hipótese ou das hipóteses criminais de atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito e também de atos terroristas. Então, nós estamos tratando esse caso sobre essas duas vertentes e, por isso, na nossa unidade antiterrorismo está atuando diretamente nesse caso. O diretor também afirmou que não foi um caso isolado e que existem indícios de que o autor do crime teve alguma colaboração para planejar a explosão. Mas também ressaltou que somente a investigação dirá se o criminoso tinha ligações com outros grupos ou se alguém deu dinheiro a ele para cometer o crime. Também disse que os grupos extremistas que já fizeram atos similares, como o do dia 8 de setembro de 2023, ainda seguem ativos. Mais cedo, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, indicou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para ser o relator do caso. E o G20 começou nesta quinta-feira com um encontro social. Apesar das tensões após as explosões em Brasília, como a gente viu, a população confia na mobilização da polícia para a cúpula. Vamos conferir. No dia seguinte ao ataque em Brasília, na Praça dos Três Poderes, a população do Rio de Janeiro permaneceu confiante no policiamento para a reunião do G20 na cidade. O encontro, que vai ter a participação de inúmeros líderes internacionais no começo da próxima semana, começou nesta quinta-feira com o G20 Social, uma inovação instituída pelo governo brasileiro. E aqui eu acho que vai ser seguro. Eu nunca vi tanta polícia na rua como está tendo aqui. O Brasil preside o G20 pela primeira vez desde 2008, quando foi implantado o atual formato do grupo, composto pelas 19 maiores economias do mundo. São aguardadas 55 delegações de 40 países e de 15 organismos internacionais. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, confirmaram presença. Nós temos a tranquilidade aqui no Brasil de não ter essa preocupação, mesmo tendo todas essas pessoas importantes aqui, que tem esse momento mundial em que estamos vivendo, né, dessas preocupações com guerras e represálias, nós não temos essa preocupação aqui não. Eu tenho, assim, um certo receio por causa do presidente de Israel, né, por causa da guerra lá fora. Mas fora isso, eu estou bem relaxada, bem segura que não vai acontecer nada. Eu acredito muito na nossa segurança nacional. A reunião do G20 ocorre em um momento de tensão. Na noite de quarta-feira em Brasília, um ataque com explosivos contra o Supremo Tribunal Federal deixou o país atônito. O responsável pelo atentado morreu no episódio, que as autoridades chamaram de autoextermínio. A Polícia Federal confirmou que investiga o ataque como uma ação terrorista. E na França, os políticos de todo o setor agropecuário se mobilizam com unanimidade contra a assinatura de um acordo comercial
entre a União Europeia e o Mercosul. Vamos ver. A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, parece decidida a assinar ainda neste ano um acordo de livre comércio com o Mercosul contra a posição da França. O governo francês rejeita o acordo nos termos atualmente propostos, o que o premier Michel Barnier reiterou nesta quarta. Recomendo que a posição de um país como a França não seja ignorada, nem a posição de outros países seja ignorada. As preocupações da França se baseiam em particular no impacto desastroso que esse acordo teria em setores inteiros, especialmente na agricultura e na pecuária. Mais de 600 parlamentares franceses, entre deputados, senadores e eurodeputados, escreveram para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O objetivo foi manifestar a oposição ao tratado. Para bloquear a decisão, a França precisa de pelo menos 4 dos 27 países da União Europeia no Conselho, instância que reúne os governos do bloco. A Alemanha e a Espanha pressionam por um avanço no acordo, enquanto Polônia e Áustria expressaram oposição, segundo fontes diplomáticas em Bruxelas. O comércio varejista se prepara para as vendas do fim de ano. A época é a melhor para o setor, já que o consumidor recebe aí o 13º salário neste fim de ano. Neste ano, o pagamento do 13º salário deve injetar mais de 321 bilhões de reais na economia brasileira até dezembro. Segundo o Diese, o valor representa 3% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. 92 milhões de brasileiros, entre trabalhadores com carteira assinada, aposentados da Previdência Social, da União, dos estados e dos municípios, devem ser beneficiados. Em média, o valor será de R$ 3.096. O esperado pagamento da primeira parcela do abono natalino deve ser feito até o dia 30 de novembro aos trabalhadores com carteira assinada. Neste ano, a data cai em um sábado, por isso, pode ser antecipada para a sexta, dia 29. Já a segunda e última parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. A parcela mais expressiva do 13º salário deve ser paga nos estados do Sudeste, região com maior participação relativa no PIB do país, que concentra a maioria dos empregos formais e aposentados e pensionistas, e a economia paulista deve receber, até o final do ano, cerca de 96 bilhões de reais do abono, que representa 30% do total do Brasil e quase 60% da região Sudeste. Outros 33% do total, ou seja, cerca de 107 bilhões de reais, foram pagos aos aposentados e pensionistas. Neste ano, o abono aos segurados do INSS foi pago antecipadamente em 2 parcelas, em abril e maio. E veja a seguir, decisão unânime do STF mantém decisão contra o uso do Bolsa Família em apostas online. E ainda, Atlético Mineiro identifica envolvidos em confusão na Arena MRV. Nós voltamos já.
Nós estamos de volta e ao vivo com as notícias do segundo bloco. Agora são 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Luiz Fux, que determina ao governo a adoção de medidas contra o uso do Bolsa Família em sites de apostas. Vamos ver. O tema está sendo debatido em plenário virtual. Todos os ministros da Corte apoiaram a decisão do ministro Luiz Fux de o governo adotar medidas contra o uso de programas assistenciais, como o Bolsa Família, em apostas online. Além de deliberar medidas para evitar o uso desses recursos, o ministro também estabeleceu que devem ser aplicadas de forma imediata regras previstas para uma portaria do governo federal que proíbam a publicidade de sites de apostas voltadas a crianças e adolescentes. Os processos do tema apontam a existência de pontos inconstitucionais na regulamentação que podem levar a famílias prejuízo financeiro por causa de comportamentos de alto risco de apostadores. Sendo assim, foi considerado que havia elementos suficientes para uma decisão com efeitos imediatos sobre o tema. O ministro Flávio Dino propôs que o Sistema Único de Saúde, o SUS, seja definido como responsável pelas regras para transtornos de jogo patológico e disse também que a regulamentação deve impedir tais modalidades, a fim de evitar proteção insuficiente aos direitos fundamentais dos consumidores. E finalizou comentando que está em questão o próprio conceito de aposta, que não pode ser fraudado pela vontade individual de uma pessoa que dolosamente produz um fato ensejador de ganhos para poucos e percas para muitos. E a prévia do PIB registrou uma alta de mais de 1% no terceiro trimestre deste ano. Uma pequena queda quando comparado com o segundo trimestre de 2024. Vamos conferir. Considerada a prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, registrou uma alta de 1,1% no terceiro trimestre deste ano. Segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central, o resultado só foi possível ser realizado após o ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. E para essa comparação, foi usado o segundo trimestre de 2024. O dado mostra uma pequena desaceleração, pois no segundo trimestre, o IBC-BR teve uma expansão um pouco maior de 1,2%. Mas o crescimento do IBC-BR no terceiro trimestre foi o quarto resultado positivo seguido. Os números da atividade têm surpreendido tanto o mercado financeiro quanto o Banco Central e suas projeções de expansão da economia. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante uma determinada época do ano. Se o PIB cresce, significa que a economia vai bem e produz mais. Se o PIB cai, quer dizer que a economia está encolhendo. O resultado oficial do período, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, será divulgado em 3 de dezembro. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. E nesse momento o Brasil está jogando contra a Venezuela, não é mesmo? Atualiza pra gente como está a partida. Exatamente, Fernando. Boa noite para você e a todos que nos assistem. O jogo entre Brasil e Venezuela começou às 18 horas, lá no Estádio Monumental de Manturim. Dorival escalou a seleção brasileira com os seguintes jogadores: Ederson no gol, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Abner e Wanderson nas laterais. No meio-campo, a seleção foi escalada com Gerson, Bruno Guimarães e Rafinha. E no ataque está Vini Júnior, Savinho e Igor Jesus. Já a Venezuela foi a campo com a seguinte escalação: Romo no gol, na linha de defesa tem Arambaru, Ramírez, Angel e Navarro. No meio-campo tem José Martínez, Herrera e Murilo. E no trio de ataque, a Venezuela está com Savarino, Belo e Rondon. O placar do jogo está 0-0. Caso o Brasil vença, vai ganhar pelo menos uma posição na tabela. Isso porque Uruguai e Colômbia, que estão à frente do Brasil, vão se enfrentar amanhã. Tá certo, Maíra, e a gente vai continuar acompanhando esta partida, mas agora vamos mudar de assunto para falar que o Atlético Mineiro identificou os envolvidos na confusão da final da Copa do Brasil. Conta pra gente esse caso, Maíra. Pois é, 21 envolvidos foram identificados até o momento. A confusão aconteceu na Arena MRV. O Atlético Mineiro divulgou, junto às forças de segurança de Minas, que identificou 21 envolvidos na confusão ocorrida na final da Copa do Brasil contra o Flamengo na Arena MRV. Além de responderem criminalmente, o Galo afirmou que irá punir os torcedores, conforme o que os regulamentos da Arena MRV e do programa Sócio-Torcedor permitirem. Em comunicado à imprensa, o clube informou que as câmeras do estádio estão sendo fundamentais em todo o processo de identificação dos envolvidos.
O Atlético Mineiro recebeu uma punição provisória pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com a interdição da Arena MRV e jogar sem torcida por conta desses incidentes. O estádio que o Galo deve utilizar a partir de agora ainda não foi definido. O clube ajuda ativamente na investigação com a esperança de que a punição diminua. E muitos times têm virado SAF no futebol brasileiro. E tem mais um vindo por aí? Na verdade, Fernando, volta a ser SAF. O Vasco da Gama, que rompeu sua parceria com a 777, agora busca um novo parceiro. Vamos conferir. O presidente do Vasco da Gama, o ex-jogador Pedrinho, segue atrás de investidores para o clube. Depois da tentativa fracassada de um acordo com a 777 Partners, que deu até caso de polícia, onde o clube acusou o investidor de aumentar a dívida que já era grande, a meta agora é encontrar um parceiro que dê as garantias seguras para que o Vasco enfim se torne uma SAF. E o presidente estabeleceu os critérios para fechar com algum investidor: credibilidade reconhecida, saúde financeira e, principalmente, planejamento financeiro com prazos para cumprimento. Segundo o Pedrinho, algumas propostas foram feitas, mas devido ao acordo de confidencialidade, os nomes dos investidores não foram revelados. Existe, porém, informações de que o bilionário Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest da Inglaterra, Olympiacos da Grécia e Rio Ave de Portugal, quer comprar um clube no Brasil e o nome do Vasco está entre os avaliados. E muitos torcedores estão ansiosos para o Super Mundial de Clubes em 2025. E a tão sonhada taça já está pronta? Fernando, começou a ficar séria a coisa, né? O Super Mundial, que vai contar com as melhores equipes do mundo, já tem o seu troféu pronto e a FIFA apresentou os detalhes para o público. Inovador, incluso, verdadeiramente global. O novo Mundial de Clubes da FIFA, com 32 seleções, merece um troféu que represente tudo isso. A FIFA apresentou o novo troféu do Mundial de Clubes de 2025. A entidade criou uma nova taça para a nova versão do torneio, que vai contar com 32 participantes e vai ocorrer a cada 4 anos. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro ou Botafogo serão os representantes do Brasil na competição. O troféu apresenta ícones e imagens que retratam a história do futebol, um mapa do mundo e os nomes de todos os 211 países membros da FIFA. Além disso, a taça também mostra a posição do sistema solar no dia da partida de abertura da competição, em 13 de junho de 2025. A edição inaugural do torneio será chamada de Super Mundial e vai ser disputada nos Estados Unidos. O MetLife Stadium, em Nova York, foi escolhido para receber a final da competição no dia 13 de julho de 2025. Bom, Fernando, atualizando, a seleção acabou de fazer um gol com o Rafinha, então estamos ganhando o jogo. Por hoje é só, um bom fim de quinta-feira para você e para quem nos assiste. Até a próxima. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pelas informações e até a próxima. E antes da gente encerrar, todo mundo está na expectativa para o feriado prolongado. Mas tem um fator que pode mudar todos os planos e esse não dá para controlar. É a chuva. Vamos conferir como vai ser o tempo em algumas partes do país. A chuva pode atrapalhar o passeio de muita gente nesse feriado prolongado no Brasil. A previsão de temporais é na região sudeste, centro e norte do país. E em 5 capitais, o alerta é de grandes chuvas. São elas Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Palmas e Vitória. Na capital mineira, a situação é um pouco mais complicada. Segundo a Defesa Civil, Belo Horizonte acumulou 100 milímetros de chuva e o volume de água deve superar a expectativa do mês todo. No centro-sul do Pará e em Palmas, no Tocantins, o volume deve ficar entre 40 e 50 milímetros. Por outro lado, o sol pode dar as caras em outras regiões, que devem ter um bom clima para aproveitar o feriado. São elas sul da Bahia, norte do Pará, oeste do Mato Grosso e sul do país. Aqui em São Paulo, a previsão é de bastante chuva e as temperaturas vão ficar entre 16 e 26 graus. E as principais rodovias prometem estar bem movimentadas para o feriado. A expectativa é que 2.400.000 veículos deixem a cidade de São Paulo. Mas o trânsito para sair da cidade já começa a ficar intenso nesta quinta-feira, que é a véspera do feriado. Vamos então ver esta movimentação ao vivo. Você acompanha agora as imagens das principais ruas e avenidas aqui da capital paulista. A gente pode ver que neste momento o trânsito é bem intenso e as concessionárias rodoviárias já disponibilizaram mais de 230 ambulâncias, 300 guinchos e 219 postos e bases de serviço de atendimento para atender aí as possíveis emergências nas principais rodovias neste feriado. O maior movimento de carros deve acontecer na Anhanguera Bandeirantes, com 750.000 veículos circulando no feriado e no fim de semana também.
A previsão é que o maior fluxo aconteça nesta quinta-feira e na manhã de sexta-feira. O maior fluxo de retorno para a capital paulista é na tarde de domingo e na manhã de segunda-feira. Bom, e o Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima noite para você. Até mais!